Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Muito bom poder estar aqui hoje. Estava pensando esses dias que já tem quase um ano em que recebi o convite para deixar a Nova Semente e ir para a sala de aula, para ser professor na Faculdade de Teologia. E o tempo passa muito rápido. E hoje é um desses dias que deu a oportunidade de poder estar com vocês esse final de semana, rever a família, rever os amigos, conhecer gente nova, vendo algumas pessoas que durante esse um ano acabaram tendo um encontro com Deus e tem feito aqui dessa comunidade, dessa igreja, o seu lugar de crescimento espiritual, de transformação, de busca por uma vida ao lado de Deus. E para mim é muita alegria quando conversei com o pastor Tonasso essa semana, dizendo que estaríamos juntos esse fim de semana aqui em São Paulo. Ele pediu para que compartilhasse com vocês a mensagem e a reflexão bíblica essa manhã. Ao pastor Irã também, que abriu mão de estar aqui junto com vocês hoje, que é sempre uma responsabilidade e um privilégio para a gente, e poder compartilhar com vocês a mensagem de hoje. Nós estamos chegando ao último episódio de uma série, Reerguendo os Pilares, em que durante as últimas semanas nós viemos trabalhando um resgate da visão bíblica do que é ser igreja cristã hoje. Quais são os elementos mais importantes para que a igreja seja viva e cumpra o seu papel. E entre os elementos, nós precisamos compreender a relevância da igreja com uma característica muito especial para adventistas. Adventistas do sétimo dia, no nosso nome a gente traz parte da nossa estrutura de crença. Adventistas, aqueles que creem no advento, né? Aquele que há de vir, né? A volta de Jesus. E a pergunta importante para a nossa reflexão essa manhã é: quando Jesus, que prometeu voltar, só para a experiência dessa igreja, demora mais de 170 anos para voltar. Qual a relevância de esperar a volta de Jesus? Porque ainda aguardar a volta de Jesus. E o que isso muda na nossa experiência de fé? Bem, eu não sei você, mas ansiedade é uma coisa difícil da gente lidar com ela. É verdade ou não é? Uma entrevista que você precisa fazer, uma reunião, algo para resolver no trabalho, um dia de prova na escola, uma conversa definitiva em casa, um relacionamento, uma amizade. Tem tanta coisa, as coisas que a gente espera alcançar, e quando isso demora, como é que a gente lida com a demora, com a ansiedade? Eu sou uma pessoa normalmente tranquila, mas isso não significa que eu não sofra de ansiedade. E normalmente as pessoas reagem da mesma maneira quando lidam com a ansiedade. Aquilo que, se tivesse realizado, pronto, nos traria significado, realização, alegria, a gente vai encontrando outras formas da gente substituir aquela alegria, aquela realização, para lidar com a ansiedade. Cheguei aqui hoje pela manhã e alguém olhou para mim e falou: as coisas estão bem lá no sul, né, pastor? Não sei se ele olhou aqui para a circunferência, como é que foi, né? Diz que eu estou vendo bem. São os efeitos de lidar com a ansiedade, né? Por exemplo, saiu de uma manhã de aulas com os alunos, ainda tem uma série de compromissos pela tarde, aula para preparar, reuniões, projetos. É tanta coisa e você não vê o fim daquilo. Você precisa parar na mercearia e falar: me vê uma barra de chocolate de 200 gramas. E ela vai toda naquela tarde. E aí você recebe a recompensa antecipada, que tenta substituir aquilo que você não tem pronto naquele momento. Como é que você lida com a sua ansiedade? O que você faz? Quais são os truques que você desenvolveu? Eu descobri que tem uma outra forma de não engordar com a ansiedade. Tem gente que vai no shopping e compra. E aí a recompensa instantânea do prazer: agora é meu, eu tenho, né? E tem gente que comemora das duas formas: compra e ainda passa na praça de alimentação, né? Mas você percebe, todos nós usamos desses subterfúgios. É a forma que a gente encontra para sabotar o cérebro que está chateado porque as coisas não se realizaram como a gente queria ou ainda está demorando, né? Às vezes vai dar certo, está só demorando um pouco, mas a gente quer antecipar essas sensações, a gente busca satisfações instantâneas. E por que a gente acha que na religião
as coisas são diferentes? Nós continuamos sendo seres humanos, lidamos com as emoções da mesma forma. Se Jesus prometeu voltar e está demorando voltar, é natural que cada um de nós busque, religiosamente falando, satisfações instantâneas para a nossa fé. Se Jesus não voltou, o que significa ser um cristão hoje? O que significa ter uma experiência real com Deus hoje? E a gente vai trabalhando isso. A gente vai trazendo coisas. O pastor Irã falou num dos temas dessa série sobre uma geração que tem buscado, quem sabe, na assistência social, em fazer o bem ao próximo, uma forma de lidar com a sua satisfação espiritual. Me proveu significado. Agora eu estou em paz, porque a minha fé gera algum resultado para as pessoas, mas lá no fundo gera um sentimento de realização para mim. Se a promessa de Jesus ainda não se cumpriu, se Ele não voltou, eu tenho outras coisas que, como igreja, como cristãos, preenchem a ausência do cumprimento da promessa. Para alguns é o culto, é estar numa celebração, é louvar a Deus, é orar, é o estudo da palavra, e nós vamos substituindo coisas que podem nos fazer, quem sabe até, ou engordar espiritualmente, ou porque colocamos toda a nossa esperança em coisas que não preenchem, entrarmos no limite estourado da fé. E essa manhã eu queria, junto com vocês, ver como Jesus lidou com esse assunto da expectativa e do verdadeiro relacionamento com Deus e do que é ser igreja de Deus, uma área muito importante, como lidar com a esperança e com as promessas de Deus. E o Evangelho de João é um evangelho que traz uma das cenas do ministério de Jesus, ele num diálogo muito importante com as pessoas a quem ele ministrava, as multidões que se reuniam ao redor de Jesus. E essa manhã eu gostaria de tirar algumas lições junto com você dos ensinos de Jesus em relação a esse tema. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler 2 versos aqui, verso 26 e 27. Há um contexto, uma cena de Jesus, e aqui nós vamos tirar juntos algumas lições essa manhã de o que é ser igreja hoje, como é que a gente lida com esse tema da promessa e da demora. Antes de lermos juntos o texto, queria convidar você para orarmos mais uma vez e pedirmos a direção e a sabedoria de Deus. Bom Deus, é muito bom poder estar aqui essa manhã. Os compromissos, as atividades, deixamos tudo de lado nessa semana para podermos passar esse momento contigo. Já oramos, cantamos, mas agora é o momento de ouvirmos o Senhor falando conosco. E por isso pedimos que ao abrirmos a Tua palavra, nosso coração esteja aberto, preparado, a nossa mente receba com alegria as Tuas orientações e a Tua sabedoria para a nossa vida. Fala conosco, oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Versos 26 e 27, Jesus responde à multidão: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, disse Jesus, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. A cena aqui, Jesus havia passado um dia inteiro, um dia comum de ministério, em que ele ensinava, curava e passava tempo com as pessoas. E depois desse dia, ele percebe que as pessoas estão com muita fome, e ele chama os discípulos para resolver aquele problema, e ele decide que as pessoas precisam ser alimentadas, e encurtando a história, Jesus faz um grande milagre. De poucos pães e peixes, Jesus multiplica isso e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, contando apenas os homens, era uma multidão muito maior. E nesse momento, Jesus é encontrado pela multidão no dia seguinte, e eles vêm conversando com Jesus, né, que estão do outro lado do lago, não, mas Jesus estava no dia anterior, eles vêm com uma série de perguntas: Jesus, como é que você chegou aqui e tal, e Jesus corta aquela conversa e vai direto ao ponto. E Jesus começa falando sobre sinais miraculosos, em contraste com ter comido do pão e ter sido farto. E aqui uma pergunta: qual a diferença do pão multiplicado por Jesus, um milagre,
e daquilo que João chama aqui no Evangelho de sinais miraculosos de Jesus. Não era uma e a mesma coisa? Se eles não comeram o pão, eles não receberam o milagre. A diferença entre as duas coisas. E aqui é uma primeira lição importante para nós. Todos os atos sobrenaturais de Jesus Cristo em seu ministério, retratados por João no seu Evangelho, são chamados por ele de sinais miraculosos. Veja, João muda a perspectiva. Não é a coisa em si, não é o fato de ter comido de um pão que foi milagrosamente multiplicado, mas o que aquilo significava. No Evangelho, João capta a essência de por que Jesus fez tantos milagres, e ele chama esses milagres de sinais. A ideia, nós precisamos ter pelo menos 3 compreensões a respeito desse assunto. Cada vez que Jesus fez um milagre, como sinal, aquilo aponta para algo além do fato em si. O milagre não é o fim último do que Jesus intencionava quando realiza os milagres. 3 questões que nós precisamos compreender. A primeira delas, por que sinais miraculosos? Porque Jesus está oferecendo uma demonstração de poder que é suficiente para resolver qualquer problema. Cada vez que Jesus age, o significado do que Jesus faz é uma indicação de que Deus tem poder para resolver qualquer problema. Você consegue ler as ações sobrenaturais de Deus na sua vida? Você tem para você mesmo, na sua caminhada com Deus, demonstrações do poder dele como capaz e suficiente para resolver os seus problemas? Cada um de nós recebe indicações de Deus, que ele é digno de confiança e de que nós podemos descansar nele. Eu gosto muito do Salmo 103. Davi é o autor do Salmo. Eu não sei em que momento da vida ele escreve esse Salmo, porque a biografia de Davi é extremamente rica. Grandes vitórias. Chega aclamado na cidade cada vez que voltava das batalhas, né? Inúmeras façanhas. Ele é um legítimo herói à moda grega. Mas é um homem também com profundas derrotas e mesmo derrotas espirituais. Dramas familiares, que eu imagino que feriam o coração de Davi. Seus pecados. Eu não sei o que estava diante de Davi, se algo grande a ser celebrado, ou se algo que era um grave problema e que precisava ser lidado, e agora ele tinha que enfrentar um desafio. Eu não sei o que está diante, mas quando ele escreve o Salmo 103, e ele começa com as palavras: bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E ele começa a listar as coisas que Deus havia feito na vida dele. Às vezes em que ele foi curado por Deus, às vezes em que ele foi liberto ou livrado de uma derrota e da morte, né? E Davi começa a se lembrar de cada coisa que Deus havia feito na vida dele. E agora, com isso em mente, com esse inventário espiritual, Davi estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Se fosse uma grande vitória, ele sabia que aquilo tinha vindo de Deus. Se fosse um grande desafio e um problema à sua fé, ele sabia que Deus poderia estar com ele e ajudá-lo a enfrentar aquele momento. As palavras do Salmo: quando ando pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor está comigo. Nós precisamos entender que os milagres não são um fim em si mesmo, e como sinais miraculosos da parte de Deus na nossa vida, eles apenas indicam que Deus tem poder para resolver todos os problemas. Agora, isso não significa também que nós vamos ter todas as soluções para os nossos problemas. Os sinais miraculosos, eles também sinalizam que a solução definitiva está no futuro. Deixa eu compartilhar uma ideia com você. Para você, qual o maior milagre de Jesus nos evangelhos? Para você. Humanamente falando, esse era impossível. Isso é inquestionável, foi milagre. Para mim, é a ressurreição de Lázaro. Já estava há alguns dias sepultado. Quando ele para na frente da rocha cavada, onde colocavam a forma comum na cultura judaica ali do primeiro século de sepultamento,
e ele pede para rolarem a pedra, as pessoas dizem, não faz isso, não expõe a família a isso, já passaram por tanta dor, o luto, né? Você ainda vai, não faz isso, não faz isso. E Jesus pede, rolem a pedra, e ele chama Lázaro, vem para fora, e Lázaro, depois de morto alguns dias, ele volta à vida. É tão poderoso esse sinal de Jesus, que o próprio Evangelho de João vai dizer que é por causa da ressurreição de Lázaro, que os líderes judaicos que haviam se distanciado muito do plano de Deus, decidem que Jesus não pode viver. Não bastasse tudo o que ele fez, agora nós não podíamos permitir que ele vivesse. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Lázaro não foi a única pessoa que foi ressuscitada por Jesus. Fora as pessoas que foram curadas das suas doenças, paralíticos que voltaram a andar, uma série de mazelas da humanidade. Tanto Lázaro, quanto o filho da viúva de Naim, quanto a filha de Jairo, quanto todas as pessoas doentes que Jesus curou, todos eles morreram de novo. De que adiantou o milagre? Eu já orei por pessoas que eu muito amava. Gente de sangue, amizade, e que está no hospital diante da morte, e você fala com Deus, Deus, não permite isso acontecer agora. Dá um pouco mais de tempo para viver com a gente. E a gente fica pedindo um milagre às vezes. Para quê? Para, em vez de morrer nessa doença, morrer na próxima? Para escapar desse acidente e morrer no próximo? Percebe que a gente vai desenvolvendo uma fé imediatista para o aqui e o agora? E o que Jesus fez foi simplesmente dizer, eu tenho poder para resolver esse problema na hora em que isso for para ser definitivo. Por enquanto é só amostra grátis. É para vocês confiarem em mim. Porque a solução definitiva é um sinal, aponta para fora de si. É mais do que a coisa em si, é mais do que o milagre, do que a cura, do que a ressurreição. É a solução definitiva de todos os problemas. Quando a gente começa a pensar no poder de Deus agindo na vida das pessoas, com o nosso relacionamento com o sobrenatural, precisa vir à nossa mente que nós estamos falando de futuro, não apenas de presente. A igreja não pode existir, a nossa fé não pode existir sendo apenas uma coisa para o aqui e para o agora. Nós precisamos aprender que fé se trata daquilo que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que é real. Eu me lembro na época da faculdade, nós fizemos uma economia de um dinheiro antes de ir para o curso. Era um curso de período integral, faculdade de teologia, então não dá para trabalhar enquanto estuda, é aula de manhã e de tarde, tem trabalho para fazer de noite, leitura. Era tanta coisa, só sobravam as férias. E nas férias, por 45 dias, em média, era o período de férias, os alunos precisavam sair da faculdade, ir trabalhar, juntar dinheiro para poder voltar para o próximo semestre, porque é período integral. Quem já fez faculdade de período integral sabe como que é. Mesmo o fato de você trabalhar o dia inteiro e estudar à noite também é pesado, né? Mas a gente não tinha possibilidade de trabalhar durante o período de estudos, período integral. E durante cada um dos períodos de férias, ao longo do curso, com a comportagem, com a venda de livros, revistas, com o trabalho das férias, eu conseguia juntar dinheiro em 45 dias para 6 meses de subsistência da minha família. É um milagre ou não é um milagre? Já pensou se todos nós aqui trabalhássemos 45 dias por semestre para viver 6 meses? Que maravilha, né? Gente, para mim não tem outra explicação, é milagre. E a reserva financeira que a gente tinha acabou, né? Mesmo com esse dinheiro que a gente ia recebendo nas férias, até acabou antes do que a gente queria, né, amor? Não deu para esticar tanto, mas foi quase metade do curso as reservas e mais esse dinheiro, e agora dependia única e exclusivamente disso. E Deus foi tão bom, que no período de férias, alguns dos colegas da faculdade vinham me procurar nas aulas antes e falavam, você está indo comportar e trabalhar onde nas férias? Posso ir com você? Porque você sempre vai bem e eu quero ir junto com você para eu ir bem também e voltar para o curso, né? E acontece que no último período de férias, eu tenho dó até hoje do colega que saiu comigo, porque a gente não vendeu nada. Zero, nenhum livrinho, nenhuma revista, não voltou com 1 centavo. Né? E Deus mostrou que aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível. Eu terminei a faculdade, terminei o curso, Ele fez um milagre, esse assunto para um outro dia, mas Ele fez um milagre diferente do que eu estava acostumado, porque não tem obrigação nenhuma de fazer cada vez as mesmas coisas para a gente. Quando Ele age na nossa vida, é simplesmente para dizer, filho, você pode confiar. É para instigar a fé, continue olhando para o futuro. Quando a gente fica pensando nisso,
Os sinais miraculosos de Jesus no Evangelho de João, na vida e no ministério de Jesus, nos indicam uma terceira coisa. Além de demonstrar poder suficiente para agora, de sinalizar a solução definitiva no futuro, nos obriga a aproveitarmos a oportunidade de partilharmos com Ele de uma fé responsável. De vivermos o hoje como Jesus vivia, ministrando, amando, servindo as pessoas, com um olho no presente e um olho no futuro. Olharmos para o agora e olharmos para o futuro. Esse é o grande desafio de ser igreja hoje, num momento da história em que as mudanças são tão grandes ao nosso redor. Quando Cristo parece demorar a voltar, o que significa a fé cristã hoje, diante das novas demandas, significa duas coisas: viver o hoje, sem deixar de olhar o amanhã. Esse é o grande desafio para nós. E é por isso que Jesus aqui, quando recebe aquelas pessoas que haviam apenas se saciado com o pão, elas não estavam de olho na lição espiritual, não estavam preocupadas em alimentar uma fé para o futuro, elas queriam o hoje, o agora. E Jesus diz: o hoje, o agora é pouco para oferecer para vocês. A fé de vocês não pode ser apenas para o hoje e para o agora. Eu fico imaginando o impacto que foi o ministério de Jesus naquele momento, o quão as pessoas alimentaram expectativas hoje com Jesus. Imagina se Jesus vivesse hoje nos nossos dias e andasse pelas periferias da cidade de São Paulo, exatamente como ele fez lá no primeiro século. Ninguém ia nem lembrar que o Dória encurtou a fila de exame de saúde. Sabe por quê? Porque Jesus, andando nas periferias e por toda a cidade, não tinha ninguém para fazer exame. Jesus ia acelerar muito mais do que o Dória. Porque encurtou a filinha de exame, a gente fala: é o melhor prefeito que essa cidade já teve, presidente Dória, né? Imagina Jesus se estivesse andando aqui fazendo as coisas que ele fez no primeiro século. É mais do que natural a gente observar a reação das pessoas, mas Jesus diz: não é isso, não é para isso que eu vim. Quando ele terminou de alimentar a multidão, o pessoal foi em cima dele e falou: nós vamos proclamá-lo rei, você agora é o nosso rei, porque a gente não vai mais ter problema nenhum, você resolve todos os problemas, o impossível passou a ser possível, e agora não tem mais por que crer. E Jesus sai dessa conversa e ele diz a segunda parte do texto, aqui verso 27, vocês precisam se esforçar, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Sabe, a gente tem fome do imediato, porque a gente está mal acostumado com fartura, sabia? A gente fica pensando aqui, né? Poxa, mas não é bom o que Jesus fazia, matar a fome? Não tem tanta gente hoje morrendo de fome, morando nas ruas, situação difícil, dependendo dia a dia do pão. E a gente fica imaginando se a gente pudesse trabalhar e se a nossa fé pudesse transformar o hoje, o agora. Jesus não nos chamou para fazer o paraíso na terra hoje, mas para sermos sinais do paraíso que Ele mesmo vai construir no futuro. Nós somos apenas as boas novas. Podem ter esperança. E às vezes a gente acha que isso não é suficiente, mas isso é um problema nosso. Essa semana com um amigo, e ele participa de um ministério aqui em São Paulo, ali em Vila Madalena, e eles têm um atendimento para moradores de rua. E tem um morador de rua que ele tem um relacionamento já há alguns meses, e ele está tentando ser Cristo para essa pessoa. E ele me disse das lições espirituais que ele aprendeu com o morador de rua. Outro dia desses, eles estavam numa programação especial, e ele convidou o morador de rua: vamos lá, vamos participar com a gente. Vou, e ele gosta, virou amigo do grupo todo, eu vou. Mas, morador de rua, ele tem as coisas dele, estavam embaladas lá num pedaço de pano. Eu não vou levar as minhas coisas. Ele deixou do outro lado, na calçada onde ele estava, as coisas dele, e não quis levar para dentro do prédio onde ia ter o programa especial. E esse meu amigo disse: não, você não pode deixar as coisas, você tem que trazer, pode trazer, aqui não vai incomodar ninguém, pode trazer. Ele falou: não, deixa lá, pode deixar, não precisa trazer. Não, mas é perigoso, você não tem medo de deixar? Não, por quê? Não, mas e se alguém roubar? Não, ninguém vai roubar. Mas e se chegar lá e não tiver? Olha, se não tiver é porque alguém precisava daquilo mais do que eu. Sabe qual é o nosso problema de se preocupar demais com a fome do outro? É porque a gente tem a crise do armário cheio. A gente não consegue imaginar a vida dependendo de pão diário. Mas tem gente que depende do pão diário e que entendeu, ou vive por uma lógica diferente da nossa. Eu não preciso ter sobra. Se eu tiver sobra, eu vou repartir. Esse camarada, quando recebe muita doação, sabe o que ele faz? Ele reparte com os outros. A gente vive por uma outra lógica, a lógica da abundância no agora. Gente, eu não estou dizendo que
repartir o que a gente tem é importante. E que diminuir o sofrimento dos outros é importante, é nosso chamado. Jesus fazia isso, só que a gente tem que mudar a lógica, não é resolver todo o problema agora. Jesus disse uma frase que para mim me incomoda, mas ele disse assim: os pobres sempre tereis convosco. Sabe por quê? Porque tudo que acontece agora é apenas uma indicação de que no futuro vai ser resolvido. E a gente precisa aprender a viver nessa dinâmica, nessa tensão entre aquilo que é possível agora e aquilo que só é no futuro. Mas de todo fato, nós precisamos entender que a fé cristã, ser igreja hoje, é vivermos o presente de uma perspectiva do futuro. Nós fomos chamados para ser os elementos de esperança na comunidade. Essa é a maior contribuição da fé cristã para o mundo, é levar as pessoas a crer, a esperar. Qual o papel da esperança? O que a esperança faz por nós? Jesus disse: perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Jesus está falando do futuro. Jesus está falando de algo que está no futuro. Viktor Frankl é um dos teóricos na área de psicologia sobre o papel da esperança na vida humana. Jesus fala de esperança, a Bíblia fala de esperança, mas existem outras pessoas que entendem o papel da esperança na vida humana. Quem somos nós sem esperança? Você pode ter tudo, se você não tem esperança, tem vazio. Há um constante incômodo por algo que está faltando, porque é natural para nós esperarmos. Nós precisamos do futuro e precisamos da fé. Viktor Frankl, para quem não conhece, ele formulou a logoterapia, que é o papel da esperança e do propósito da vida, um propósito maior e futuro para o ser humano. E ele formulou isso, pasmem, num campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, ele foi sobrevivente dos campos de concentração. E ele percebeu que o que fazia diferença entre aqueles que viviam e sobreviviam como ele e os que morriam era a esperança, era a certeza do propósito. Ele conta a história das dezenas que a gente podia mencionar aqui, a história de um rapaz que, fazendo uma análise política do contexto social ali, da guerra, os movimentos e tal, ele entendeu que em 30 de outubro, se não me engano, 1843, eles seriam libertos e poderiam sair do campo de concentração, porque a guerra chegaria ao fim. E ele, naquele período, isso era um ano e meio antes, ele viveu como nunca, né? Apesar de toda aquela condição de miséria, de higiene precária, de falta de sono, de alimento, de trabalho forçado, e ele superou tudo aquilo, essa pessoa. Mas quando chegou ali, uns 3 meses antes de outubro, quando chegou no meio do ano, ele começou a ver que nada tinha mudado no cenário e de que eram apenas sinais de fumaça que logo pareciam desaparecer, e não havia a menor possibilidade do exército alemão ser derrotado e deles serem libertos. Dia 29 de outubro, esse amigo do Viktor Frankl queimava e ardia em febre. E até uma semana atrás o humor já tinha mudado, mas estava bem no limite do que todos estavam. Mas no dia 29, ele entrou numa febre terrível. Passou o dia 30 semiconsciente e morreu no dia 31 de outubro. A mudança? Febre tifoide, ele era portador da... Sobreviveu. Quando a esperança se foi, a doença veio e consumiu tudo. São inúmeras outras histórias que Frankl narra para dar suporte à sua teoria da esperança. Por que Jesus fala de esperança? Porque a igreja é um agente de esperança? Porque nós, seres humanos, precisamos de esperança. Nós precisamos ter o olhar para o futuro. Há um outro teórico, Snyder, na área de psicologia, e ele criou um sistema de medição que ele chamou de escala de esperança. É uma escola de psicoterapia que é muito utilizada hoje. Numa das suas apresentações, há 10 anos, ele mostrou os números das pessoas em cada grau dessa escala de esperança. E a conclusão, quem estava na escala baixa de esperança, pouca produtividade, mal e mal, uma ou outra atividade resolvida por dia, sem muitas perspectivas do que fazer naquele dia. E as pessoas com o grau alto de esperança, normalmente começam o dia com 5, 6, 7 objetivos para serem resolvidos naquele dia, e eles vão em busca desses objetivos e realizam. Eu e você
precisamos viver pela esperança. Paulo diz que se nós esperamos para Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque a fé cristã, ela pode, por determinadas perspectivas, ser ineficaz, eficiente nesse mundo. O que adianta 2000 anos de presença cristã e nós temos todos esses problemas ao nosso redor? Nós fomos chamados para continuar crendo que Jesus vai resolver essas coisas no futuro. Quando a gente vai para Apocalipse, e é o estudo que fizemos nessas últimas semanas, Jesus, ele descreve a igreja apocalíptica, a igreja do fim. Em Apocalipse capítulo 14, verso 12, Jesus traça pelo menos 3 características da igreja que viveria antes da sua volta. A igreja que nós precisamos ser para a volta de Jesus. E ele diz, aqui está a perseverança dos santos. Por que perseverança? Porque eles aguardam, porque eles esperam. Porque o olhar deles não está apenas para o presente e para o que pode ser resolvido agora, mas para o futuro. É o tipo de gente que entendeu as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esperança, perseverem, porque eu venci o mundo. Você também pode vencer. Aguarde, a vitória é minha e eu vou compartilhá-la com você. Primeira característica da igreja nesse tempo do fim, aguarda a sua volta. Outra, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Como é que se guarda os mandamentos de Deus? Jesus disse que de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo depende de toda a lei e os profetas. Os que guardam os mandamentos de Deus, não que quando veem fenômenos e sinais da volta de Jesus acontecendo, correm para o Facebook para dizer, está acabando, é agora, vai pegar fogo. Não é. Essa igreja, quando lê os sinais do fim, ela se levanta e diz, tem alguém que precisa ser amado hoje, porque Jesus está voltando. É alguém que guarda e ama, guarda os mandamentos como Jesus guardava. E tem a fé em Jesus. Não se afasta do modelo que Jesus deixou para nós. Essa é a igreja que precisamos ser hoje. É uma igreja que trabalha aqui e agora, com os olhos no futuro. E isso é uma mudança completa de visão. Sabe? Eu e você precisamos deixar de ser imediatistas, de ser consumistas, mesmo em relação à religião. Nós precisamos aprender a postergar, a dar tempo para Deus agir na nossa vida. Tem alguma coisa que você está precisando muito agora? E que você poderia fazer? Se tem alguém precisando de algo tão urgente quanto você, deixe de lado o que você pode realizar e vá ajudar essa pessoa a realizar o dela. Aprenda a lidar com a espera e a permitir que o tempo não seja seu inimigo, mas seja seu aliado. Nós precisamos, nessa compreensão, Deus espera para nós como igreja. Ao longo dessas semanas, nós temos juntos feito uma oração, através de uma música que nós vamos cantar daqui a pouquinho. Senhor, fortalece essa igreja. Traz de novo vida para ela. Porque parece que a gente está sempre doente, sempre precisando ser curado, os nossos problemas resolvidos. O tempo inteiro parece que a gente está batendo na porta de Deus. Senhor, resolve essa coisa para mim. E tem a história de Paulo, quando ele chega diante de Deus e diz, Senhor, você não está vendo esse espinho na minha cara para mim? Resolve esse meu problema. Me dá um bem. Olha para... Eu não vou tirar. Eu não vou resolver esse seu problema agora. Porque você precisa aprender a confiar e a esperar. E tem mais uma coisa. Eu não prometi resolver todos os problemas, mas eu prometi que eu estaria com vocês todos os dias, até o fim. Então, Paulo, eu vou te dar poder para suportar as coisas ruins. Eu vou estar com você. E isso é o mais importante. Porque quando você percebe que você é fraco, que tudo não acontece agora, do seu tempo e do seu jeito, então eu posso ser forte em você. Você precisa entender que a minha graça é suficiente para você. O que é ser igreja hoje? O que é viver hoje como adventista do sétimo dia? É dizer, breve vem aquele que vai resolver todas as coisas. E enquanto ele não vem, nós seguimos crescendo em amor, crescendo, apontando e sendo sinais de esperança nesse mundo. Esse é o convite que a gente faz para você, para ser igreja hoje. Para levantar e dizer, eu estou disposto a ser fortalecido por Deus. Apesar das minhas derrotas, apesar dos meus problemas, apesar das minhas limitações, eu quero que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Se você quer dizer isso para Deus hoje, canta com a gente essa música, faz dela a sua oração. Senhor, eu estou aqui.
E eu não quero toda a solução dos meus problemas hoje, mas eu quero ter a certeza que no futuro eles serão resolvidos. E usa a minha dor hoje para abençoar outras pessoas. Se essa é a sua oração, canta com a gente. Fortalece tu
Depois dessas coisas, Jesus olhou a multidão e disse: eu sou o pão da vida. Eu. E aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O que nós mais precisamos é Jesus. O que mais precisamos não são as soluções dos nossos problemas aqui e agora, e nem a solução das pessoas ao nosso redor aqui e agora, mas é desenvolver uma fé firme de que o que Ele fez no passado garante o futuro, que a vinda dEle no passado é um prenúncio de que Ele vai voltar de novo, e que nós podemos continuar confiando, podemos continuar seguindo à frente, sendo os sinais miraculosos de Jesus nessa geração. Eu e você. Que Ele use você, com os recursos que você tem, com as dores que você tem, com os sucessos que você experimenta e com as tragédias que você vive, que Ele te use para abençoar as pessoas, até que Ele venha. Bom Deus, estamos diante da Tua palavra nessa manhã e que nos desafia a aprender a viver pela fé. Nos desafia a alimentar a esperança, não apenas no nosso coração, mas no coração das pessoas que sofrem ao nosso redor. De um mundo tão imediatista, consumista, somos chamados a sermos sinais do futuro. E para isso estamos aqui nesse momento. Nos ensina a perseverarmos. Nos ensina a guardarmos corretamente os Teus mandamentos. Nos ensina a sermos fiéis à fé em Jesus Cristo. Porque essa é a igreja que o Senhor sonhou para esse momento. Essa é a igreja que queremos ser. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.